Olá, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast sobre o nosso livro, O Poder da Inteligência Emocional, volume 2. Eu sou Letícia Medeiros, tô acompanhada da minha colega aqui, Mari. Oba, gente, aqui de novo, Lê. Eu sou Mariana Filizola, sou especialista em experiência do cliente e também sou coautora desse livro. Mas hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial. A gente conseguiu trazer uma convidada que a gente estava aqui conversando antes e olha que delícia de conversa é essa que a gente vai ter. Vamos ouvir falar dela, Simone Figueiredo. Simone, a gente já sabe quem é você, seja muito, muito, muito bem-vinda, mas a gente quer que os nossos ouvintes e nossos telespectadores saibam quem é Simone Figueiredo. Mari, Letícia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou Simone Figueiredo, sou psicóloga, tenho aí mais de 2 décadas de experiência no ambiente organizacional, trabalhando com seleção, né, dentro da área de RH. Desde 2020 fiz uma transição de carreira, estou atuando em consultoria e no momento estou como headhunter, então trabalho aí com processos seletivos para executivos. Muito bem. E, Si, conta pra gente, o que despertou esse seu lado de falar sobre inteligência emocional, escrever sobre esse tema? Conta pra gente. Bom, eu sou uma apaixonada por esse tema há bastante tempo, desde a década de 80, quando eu fui apresentada a um livro do Daniel Goleman, né? Ótimo, né? Ele não foi a pessoa que descobriu a inteligência emocional, mas eu acho que o mérito dele está em popularizar a inteligência emocional. Naquela época, o pessoal que trabalhava comigo me deu de presente o livro dele, um presente de aniversário, e desde então esse é um tema que não sai da minha vida, né? Então sempre, não só para leituras, mas na época de pós-graduação, se tinha trabalho que você podia escolher o tema, era sempre um tema linkado com a inteligência emocional. E aí, no volume 1, eu participei da escrita do volume 1 da inteligência Best-seller, emocional. né, gente? Parabéns. Olha aqui, gente. Uma coautora best-seller aqui com a gente. E aí, quando veio o convite pela Adriana, eu já tinha recebido convites para participar de outras obras, né? Que eu entendia que eu não conversavam tanto comigo, ou eu não poderia contribuir tanto, né? Mas quando veio esse da inteligência emocional, eu falei, não, esse é o tema sobre o qual, né? Desde a década de 80 vem me acompanhando e que eu quero falar, quero escrever, e foi uma experiência incrível. Para além de ter se tornado um best-seller, que lá atrás eu acho que a expectativa, né, não tinha nem passado pela minha cabeça, né? Mas começar esse processo de escrever, e eu fui descobrindo o quão prazeroso ele é, né? Então acho que teve uma descoberta muito interessante nesse sentido e a cereja do bolo da gente ter, né, a felicidade de ter uma obra como best-seller. Muito bom. E assim... Não, pode ir. Eu ia fazer uma pergunta curiosa já aqui. Não, mas assim, só para entender, nesse livro, no volume 2, você vai falar o que exatamente quando a gente fala de inteligência emocional? Eu vou falar sobre o silêncio que fala, né? Já tô curiosa. Conta a inteligência emocional e o não dito nas organizações. Seja trabalhando no ambiente organizacional ou agora em consultoria, você vai percebendo que comunicação é sempre uma questão recorrente, está sempre na pauta, seja do RH, seja na área de comunicação. Não importa a cultura, não importa o porte da empresa, não importa a localização, é sempre uma questão. E o que eu venho percebendo ao longo desse tempo é que, assim, é botado muita luz naquilo que é dito, como é que a gente comunica, né? Quais são os canais. Mais recentemente, a gente falando muito de escuta ativa, e pouco a gente fala sobre aquilo que não é dito, né? E o que cala também comunica, né? A ausência de mensagem, de palavras, não é necessariamente ausência de mensagem. E as pessoas confundem muito isso. Então, o meu capítulo é um pouco uma provocação nesse sentido, né? Se a gente realmente está comunicando e ouvindo, né, aquilo que não é dito, porque aquilo que cala, aquilo que fica engasgado, também tem um processo de comunicação talvez tão importante quanto, ou até mais, justamente pela sutileza, porque não é observado por todos. Então, acho que o meu capítulo é um chamado à reflexão nesse ponto, né? Do olhar para a comunicação, mas sob essa ótica. Sob essa ótica. Quando a gente falou um pouquinho antes aqui do que seria teu capítulo, eu fiquei muito tocada e, sem dúvida, já vai ser um capítulo que eu vou lá para devorar, porque ele conversa um pouco com o meu capítulo, né? Que fala do método Pontes, que uma das coisas é a observação
do não dito, a Isso. escuta do não dito, que é exatamente o que você falou, porque isso tem tudo a ver com inteligência emocional, né? Exato. Quando eu acho que tem uma coisa, um chamado às organizações do que não está sendo dito, e tem Isso. um outro, o contraponto que você acabou de colocar de tá, e você que é profissional e que está nesse ambiente e tem um monte de coisas que não estão sendo ditas, você está preparado para essa escuta do Exato. não dito, né? Exato. Como é que se prepara para essa escuta do não dito? É. Isso é espetacular. Não, e como lidar com isso, né? Exato. Você tem uma dica pra gente? Tenho no capítulo, mas eu não quero trazer muitas bom. informações. Mas, assim, nesse capítulo eu vou falar um pouco sobre os tipos de silêncios existentes dentro da organização. Então, tem silêncios que são muros, mas tem silêncios que são pontes, né? Então, a gente poder usar o silêncio a favor e como é que a gente usa. Vai ter lá exemplos, assim, né? É um capítulo muito pensado, inicialmente, do líder cuidando do seu time, dialogando com o seu time e fazendo essas escutas do não dito em relação ao seu time, mas ele também é para profissional de RH, para profissional de comunicação e para todos nós que fazemos parte do ambiente organizacional. Porque no final do dia a gente tem uma inter-relação com o colega, com o nosso chefe, com o pessoal do outro departamento, e a gente quer uma relação saudável, a gente quer saúde mental. Então, o quanto tudo isso também conversa com essas coisas, porque muitas vezes, né, já vou agora dar o spoiler, né? Um dos tipos de silêncio, que é o silêncio por medo, né? Então, a pessoa não fala porque ela tem medo, mas o quanto isso faz com que ela adoeça. Então, quando a gente fala tanto de saúde mental e enche a boca para falar disso, né? Mas o quanto a gente está cuidando dessas sutilezas, né? Que é sutil, mas é potente ao mesmo tempo, né? Para poder resolver essas questões. E no final do dia, a gente consegue, inclusive, né, com o conteúdo que eu trago no livro, fazer um deparo para as relações pessoais. Porque tudo que cabe nessas relações de ambiente organizacional Sem dúvida. cabe também nas nossas relações pessoais. Então, é um livro para todos, né? Você acha que as empresas, que dependendo curiosidade mesmo aqui, dependendo do tipo e do tamanho das empresas, isso acontece com mais peso ou mais recorrência do que quando as empresas são menores? Em que tipo de ambiente você acredita que essa questão do silêncio, ela é mais latente? Eu acho que tem menos a ver com tamanho de empresa, talvez muito mais a ver com a cultura instalada naquela Perfeito. empresa. Quando a gente fala de empresas menores, de startup, a gente pode imaginar que tem um processo de hierarquia menor e que Uhum. talvez isso facilite a comunicação. Mas se eu estou num processo, numa empresa pequena, onde tem uma cultura do medo ou de uma liderança que impõe esse medo, né? Então, não é o tamanho da empresa que vai favorecer ou dificultar esse processo da Uhum. comunicação. Eu acho que tem muito mais a ver com uma cultura e com as pessoas que estão dentro dessa empresa. Que pode ser as pessoas que criam essa cultura, ou o contrário, uma cultura já existente é alguém que chega, vai se moldando a essa cultura. Mas eu acho que não tem muito uma regra, né? De empresas maiores ou menores. Eu acho que tem muito mais a ver com as pessoas e essa sensibilidade, né? De que maneira eu faço essa gestão, eu dialogo com o meu time, tenho tempo para ouvir ou não tenho, como é que eu lido com as opiniões contrárias às minhas, né? Porque esse processo da escuta do não dito é um processo de coragem também, porque a gente fatalmente a gente faz de conta que ouviu sem ter ouvido aquilo que não dialoga muito com o que a gente concorda. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu faço de conta que eu dei a voz para todo mundo, mas no final do dia é a minha opinião que prevalece, né? Então, eu saio com a sensação de que eu ouvi o meu time, mas no final das contas, assim, a verdade, se eu for olhar com lupa, as pessoas não se sentiram à vontade para falar, né? Então, será que eu estou realmente dando espaço? Então, uma das sugestões que eu trago, assim, é de criar esses espaços, sabe? Os check-ins emocionais. Sem dúvida. Né? Seja numa reunião, seja no dia a dia. Eu preciso conhecer o meu time para entender quando alguém está operando num formato diferente, né? Então, alguém que é bastante falante, se algum dia ela está muito quieta, por que nesse dia ela está quieta? Exato. Ela não veio falar nada comigo, então não tem a ver comigo. Tem sim, é do seu time, né? Então, se uma pessoa adoece, se os resultados
dados não vêm, né? Eu preciso investigar o que está acontecendo com o meu time. É responsabilidade desse gestor, né? Não, eu acho que essa escuta verdadeira, e a gente já falou disso algumas vezes em outros podcasts, assim, é muito importante. Porque eu começo a gerar essa coisa do medo. E aí a gente fala tanto de burnout, enfim. E aí, quando você vai conversar com as pessoas que teve o burnout, por exemplo, muitas relatam isso. Ah, eu tive medo de falar, eu não tenho essa abertura para falar. Mas quando você vai falar com o gestor, ele tem uma visão diferente. Ele, não, dou super abertura. Exato. Né? Exato, E exato. aonde a gente acha esse equilíbrio? Porque o gestor, ele tem certeza que ele dá a abertura e o colaborador, ele tem um super medo, um super receio de expor a opinião dele, de abrir o coração e falar, isso aqui tá me incomodando, isso daqui não tá. E eu também entendo, porque ele também tem conta pra pagar, tem boleto, nem tudo ele pode falar. Tem o medo da demissão. Com Claro. certeza. E eu acho que achar esse equilíbrio é muito difícil, né? E às vezes vem o colaborador que está chegando num time novo e etc. Ele até vem com uma vontade de falar, de melhorar, de ajudar, de contribuir. E quando ele chega nesse lugar, e se ele percebe, não só com ele, mas se ele percebe que quem contribui, quem tenta contribuir é travado ou é tratado de alguma outra forma, ou o chefe já respondeu sem nem terminar de escutar, porque a gente vê muito isso, né? As pessoas, elas estão ouvindo para responder, elas não estão ouvindo para ouvir, elas escutam para falar. Então, essas pessoas também vão se calando aos poucos, né? Então, é muito complicado isso. Você estava falando de burnout. E aí eu fui numa peça de teatro há, sei lá, uma semana atrás, e o Murilo Gano, não sei se vocês conhecem, mas é um pernambucano querido que eu amo, e ele falava lá que antes de vir o burnout vem o burn-in, né? Que é, cara, primeiro queima aqui dentro, para depois vir o burnout. Então, a gente também tem que aprender a se ouvir, né? O que a gente está dizendo para a gente mesmo e o que a gente não está dizendo para a gente mesmo. Não é só para o outro, né? E aí é o processo mesmo da inteligência emocional que tem lá, né? Entre as dimensões, o próprio processo do autoconhecimento, Perfeito. né? Então, eu preciso me conhecer. Enquanto líder, eu preciso me conhecer para poder entender em que momento eu estou fingindo uma coisa, né? Acho que comuniquei quando, na realidade, o time não entendeu, né? Então, se eu tenho um processo de autoconhecimento, né, fica facilitado eu ter essa percepção. Saber interpretar essa não fala do outro, né, que tem a ver com as emoções do outro, né, então eu saber me conhecer, mas também saber lidar com essas emoções do outro, então essa liderança desenvolvida nesse sentido é muito importante. Enquanto parte desse time, esse processo também vale, porque às vezes eu preciso ajudar o meu líder nesse processo de desenvolvimento. É muito comum também a gente sentar e dizer que o problema está no chefe, mas o que é que você tem feito de diferente para provocar uma reação diferente no teu líder, né? Então, eu diria, não em partes iguais, mas é aí uma responsabilidade compartilhada também. Seja você a mudança que você quer ver no outro, né? Sentar e só ficar reclamando também não vai resolver o teu problema. Então, quais são esses caminhos? Então, o processo de autoconhecimento para essa pessoa que é parte desse time também é importante. Quais são os caminhos? Quais são as alternativas? Tem alguém nessa empresa que eu possa falar? O colega do lado sente a mesma dor que eu estou sentindo? É só comigo? Não é? A gente vai encontrando esses caminhos. Não tem fórmula mágica, não tem caminho fácil, né? Mas se a gente desistir, a gente também não vai chegar lá na frente, né? Então, a gente precisa ir encontrando essas alternativas. E se eu tenho um processo de autoconhecimento grande, e se eu tenho essa questão da coragem, né? Vai me fazer dar passos que vão me levar nesse sentido, sem também ser aquele kamikaze, né? Que vai entrar numa rota de colisão e vai ter o processo da demissão, né? Não é nesse lugar que a gente quer chegar. Perfeito. Né? Mas a inteligência emocional acho que nos ajuda nesses caminhos, seja enquanto líder, a criar essa ponte em relação ao seu time, ou seja, eu parte desse time, como é que eu ajudo se eu tenho uma liderança que não está favorecendo, né? Não é caminho fácil, é mato alto que a gente vai ter que derrubar, mas é possível. E tem uma coisa também de, às vezes, você também não fazer parte daquele grupo.
né? A percepção que eu tenho. E não significa que você é ruim. Exato. Talvez você só não se encaixe, a sua pecinha não se encaixa ali naquele quebra-cabeça, mas vai super se encaixar em outro, né? Então, acho que essa coisa do autoconhecimento é importante também, pra gente saber, isso aqui faz sentido, isso daqui não faz sentido pra mim. E aí, a gente começa a parar também de ficar só julgando o outro, porque eu acho que tem um papel, sim, importantíssimo da liderança, mas tem um papel, sim, importantíssimo nosso também, né? De responsabilidade. E quando você traz essa fala, Letícia, e eu trabalhei sempre, né, os meus mais de 20 anos atuando em RH com seleção. Então, eu perdi a conta de quantas vezes alguém que não passou no processo seletivo vem para mim para dizer assim, Simone, eu queria entender o que eu fiz de errado, por que eu não fui a pessoa aprovada, né? E esse é um conceito muito comum. E, na realidade, não significa que a pessoa que não foi aprovada, ela fez alguma coisa errada, né? A gente precisa entender a cultura dessa empresa que, às vezes, conversa menos com o perfil daquele profissional. Um detalhe que a empresa tem, que o outro profissional viveu uma realidade muito parecida. Então, para a empresa, assim, ele já trilhou jogando, esse caminho. Como se já estivesse mais perto. Exato. Mas isso não significa que você fez alguma coisa errada. Significa que tinha uma outra pessoa que cabia mais, né? Usando essas pecinhas como se fosse um quebra-cabeça, se encaixava melhor. E você vai se encaixar em uma outra organização. Mas isso não significa que é o certo ou o errado, né? E acho que casa muito com isso que você acabou de trazer. Mas agora, vamos lá, deixa eu fazer mais uma pergunta. Que tipo de impacto você espera causar no público que vai ler teu capítulo? O que você espera que vai ser o outcome, o impacto mesmo que você vai gerar em quem estiver lendo lá do outro lado? Eu acho que descer uma camada mais profunda da comunicação, sabe? Descer um degrauzinho a mais. Porque falar de comunicação é muito comum nas organizações. Mas acho que o meu objetivo é fazer essa provocação das pessoas olharem para algo que talvez é pouco percebido hoje, né? Talvez negligenciado até, né? Seja por ignorância, puxa, nunca parei para pensar que o silêncio fala, ou por comodismo, é mais fácil a gente fazer de conta, né? Já que ele não faz barulho, é fácil eu tocar minha vida e fazer de conta que ele não existe. Mas eu enxergo nisso uma potência tão grande para melhorar as relações dentro do ambiente organizacional que eu gostaria que as pessoas percebessem toda essa potência. Então, o objetivo e a construção do meu capítulo foi muito pensando nisso, mas eu também não quis trazer só teoria, né? Então, ao longo da construção do capítulo, eu fui trazendo exemplos de situações, né, vividas, né, ou que eu vivi, ou que eu enxerguei, um passo a passo no final, muito olhando para o líder, né, o que você pode fazer para começar. Puxa, tá bom, você me convenceu, Simone, isso é importante, mas eu não sei nem por onde eu começo, né, então tem um passo a passo lá do que ele pode começar a fazer, né, trago também que isso não é a solução para todos os problemas, eu não tô vendendo fórmula mágica, né, mas de um caminho possível e muito potente, né? Então, eu acredito nisso e eu gostaria muito que as pessoas que lessem o capítulo também, assim, né? Se já tiveram contato com esse tema e não olharam com tanto carinho, né? Que passassem a olhar com mais carinho, e para aquelas pessoas que nunca pararam para pensar, para dizer, puxa, realmente tem uma potência aqui e eu quero, né, evoluir nesse caminho de entender e buscar mais informações e botar isso em prática. Boa. Mas eu acho que só de ter um passo a passo ali no final já é um diferencial pro seu capítulo, né? Porque às vezes a gente fala, mas ninguém dá o caminho das pedras e fala, tá, gente, tá, mas por onde eu começo? E você já vai fazer isso, então assim, já estou curiosíssima pra ler esse capítulo. Que bom, e depois que ler, me diga o que vocês acharam. Por favor, vamos dar feedback. Eu adoro isso. É isso. É isso, Mari, acabou? Gente, isso passa tão rápido. Rapidinho, Gente, é verdade. É muito rápido, a gente a conversa vai ficando boa, a gente vai engatando. Não, e se deixasse, a gente ficava aqui horas conversando. É um tema delicioso. Mas vamos aproveitar, Simone, para você fazer suas considerações finais. Como é que a gente arremata aqui nossa conversa? Bom, participar desse projeto tem sido incrível, né? Já foi incrível no primeiro, né? Me conectei com gente muito bacana e agora nesse segundo não tem sido diferente. Eu não tenho dúvida, assim, por tudo que eu tô ouvindo nos bastidores, que tem histórias, capítulos muito potentes, Verdade. né? Então, acho que convidar as pessoas, né, para irem acompanhando, né, os nossos podcasts, lançamento, a
leitura do livro. É aquela leitura que você não precisa, né, fazer naquela ordem. Você pode ir isso. escolhendo temas que conectam mais com você. Começo primeiro por esse, depois volto para os outros. Mas eu acho que esse é o convite. Dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse volume 2 também. Ter a coordenação da Adriana, da Jana, que são pessoas incríveis. E agradecer vocês também pela muito condução do obrigada podcast. também. Foi uma delícia ter você Arrasou. aqui hoje. Sim, obrigada. É Tá? isso. Você vai estar lá no nosso lançamento, né? Com toda certeza. Tá bom. Vai fazer um brinde junto. Muito, vai ser sensacional. Meninas, Mari, Querida, obrigada por mais uma. valeu, querida. Obrigada. Boa, Adorei, mais um. meninas. Valeu. Arrasaram. Beijos.